Renato, já está aqui conosco o Edgar Uzui, que é diretor da Integra Relações Governamentais, porque um estudo aponta queda de até 33% na produção de leis em Santa Catarina em ano eleitoral. Pois é, então é o seguinte, o repasse aumenta ano após ano, porque você tem aumento de arrecadação, aumenta o repasse para a LES, que devolve uma grana, depois faz aquela média toda, tem que devolver, pô. Né? É obrigado? Não é que é obrigado. Não, pode gastar até o último centavo, mas não. Enfim. Mas assim, aumenta o repasse, porque é um duodécimo. Mas aí a turma está produzindo menos. Edgar Uzui, isso aí significa que a turma trabalha menos em ano eleitoral? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Matheus. Eu não diria que trabalha menos. O estudo mostra aqui para a gente que eles apresentam e aprovam menos leis, né? Porque trabalho pode ser uma série de outras atividades, né, Renato? Mas sim, realmente é histórica essa mudança dos anos eleitorais para os anos não eleitorais, a diminuição de quase um terço, às vezes até mais de um terço, da quantidade de proposições legislativas. E ainda citando os tipos de leis, geralmente tem um assunto ou outro que esse não foge totalmente de ano eleitoral, ou seja, aquela indisposição de alguém que quer uma reeleição ou quer outro cargo. Com certeza tem. Esse estudo não é um estudo taxativo, né? Tem uma série de vieses, de características do nosso modelo político que a gente não pode ser simplista em determinar que é o ano eleitoral, ou é o interesse específico, ou é aquilo, ou isso que implica. O que a gente procura fazer aqui, como uma empresa de relações governamentais, é entender essa dinâmica, é entender quais são os melhores momentos. Nosso objetivo final é ajudar a produzir melhores políticas públicas, normas, projetos que sejam mais aderentes às necessidades e os anseios da população. Então, a gente tentando entender essa dinâmica, a gente percebeu que naquele ano eleitoral, a quantidade de projetos apresentados e, consequentemente, a quantidade de projetos aprovados varia bastante. Então, esse dado que a gente traz de 33,2% em média, a gente excluiu o que a gente chama tecnicamente de proposições legislativas, né? Todos os tipos de proposições, a gente excluiu ofícios, requerimentos, indicações, que esses não transformam-se em norma. A gente calculou aqui projeto de lei complementar, medida provisória, proposta de emenda à Constituição. A gente procurou realmente ver o que mais impacta na vida do cidadão. E aí, o motivo disso acontecer é bastante grande, tem interesse político, tem interesse de reeleição, de eleição, de apoio a projetos de outros. A gente fez, inclusive, esse estudo nos anos de eleição geral e eleição municipal, olhando para a Assembleia Legislativa, né? A avaliação, né, o recorte é 2007 a 2021, a gente está falando aqui de 14 anos, né? Isso. E em números absolutos, o que nós temos aí? A gente tem o seguinte, olhando o que foi apresentado, e que não necessariamente isso é positivo, porque apresentar não quer dizer qualidade, né? Que é volume, a gente está falando no quantitativo aqui. Uhum. Nesses 14 anos, a gente teve o poder legislativo com muito mais protagonismo de apresentar projetos de lei. Foram 74% vindo do legislativo, 21% do executivo, judiciário com 2,3% e demais, né, defensores, iniciativa popular e esse Tribunal de Justiça, ou melhor, Tribunal de Contas, apenas 1%. Então a gente vê nesse recorte uma atuação bastante grande de quantidade de proposições legislativas vindo do legislativo, do poder legislativo. Os deputados estaduais é quem mais apresentam em todos os anos, né? Essa aqui é uma leitura dos 14 anos. Diretor, claro que o recorte é lei, mas o trabalho também, além das proposições, tem muito ofício, requerimento, tem muito disso também no trabalho legislativo. Também cai a redução nisso ou não tem alteração? Cai também. A gente não fez essa apuração, até porque o nosso foco específico era no que vira norma, impacta diretamente no cidadão, né? No que se transforma em uma política pública específica. Mas cai a quantidade, e aqui a gente tem que fazer a seguinte avaliação, né, Matheus? Todo ano eleitoral a gente escuta alguém dizer o fulano que mais apresentou projetos de lei na última legislatura. Isso não quer dizer nada.
né? Isso pode ser apresentar projeto de lei com vício de condicionalidade, para apresentar projeto de lei que não tenha tanto impacto positivo. A gente sabe que, às vezes, por questões estratégicas políticas, e a gente não vai fazer avaliação aqui se positiva ou negativa, mas por estratégias políticas, às vezes os parlamentares e também o executivo apresentam proposições que sabem que não vão prosperar, né? Criam uma expectativa que é ruim, mas que cria uma expectativa na população e acaba não se efetivando como política pública. Edgar, queria aproveitar e falar contigo também sobre um assunto que você trabalha já há bastante tempo, né, e tenta implementar uma cultura, uma padronização, um regramento, né, a respeito disso, né? Por exemplo, o lobby. Né? O Brasil, o lobby não está regulamentado. Né? O que é o lobby? Né? São pessoas, são instituições, são corporações, são representações, são sindicatos que fazem sua pressão, que conversam com o setor político, legislativo, enfim, em busca de seus interesses, para aprovar projeto A, B ou C, para aumentar um repasse, para aprovar um aumento, para aumentar um subsídio, para facilitar, para desburocratizar isso aqui e por aí vai. Bom, lá fora, nos Estados Unidos, você tem, né, o lobby regulamentado, que é legítimo, o cidadão, não, eu sou da empresa tal, de lobby tal, e estou aqui representando o segmento tal, às claras, né, e vai defender aqueles argumentos, setor de armas, setor contra armas, enfim, é normal, é do jogo, é do jogo. Em que fase, em que pé estamos no Brasil para isso? O Renato, excelente pergunta. Acho que a gente precisa fazer um meio passo atrás. O mercado vem velozmente se maturando e a nossa atividade ela começa a descolar especificamente do lobby. O lobby se torna uma ferramenta da atividade de relações governamentais, relações institucionais e governamentais. Para a gente que atua construindo pontes, defendendo interesses entre sociedade e poder público, o lobby é mais um tipo de forma de pressionar, de tentar influenciar com argumento, com tecnicidade, com transparência, o posicionamento do tomador de decisão. Então, assim, esse passo atrás eu quero dizer o seguinte: o que a gente faz é relação institucional e governamental. Eu tenho, dentre muitas, 2 tipos de ferramenta. Um é o lobby, que hoje o conceito é a ação direta do agente de relações governamentais com o tomador de decisão. Se eu marco uma reunião com o senador, com o secretário de Estado, com o prefeito, e levo para ele e digo, olha, esse artigo dessa lei, por conta desse impacto, por esse modelo, representa tal pessoa, eu estou fazendo lobby. E a outra ferramenta é o advocacy, que é a gente utilizar a opinião pública para pressionar a decisão do tomador público. Então, se eu coloco um outdoor, se eu faço uma mídia, se eu faço uma propaganda, se eu faço um trabalho de publicidade, se eu encho as galerias, isso é advocacy. Então, são 2 ferramentas de defesa do interesse do cliente que a gente tem, que pode ser o mundo empresarial, mas pode ser também um terceiro setor, pode ser uma ONG. É para chegar no alvo, né? Mas de formas diferentes, né? Exato. A gente tenta entender esse contexto e, muitas vezes, a gente faz as 2 atuações. Eu faço tanto o lobby quanto o advocacy. Eu tanto marco uma apresentação direta da questão, como eu crio um contexto também, porque o processo decisório do tomador de decisão, do agente público, ele não é feito naquele momento. Ele sofre pressão da família, da base eleitoral, pressões de crença, pensando da região que ele representa. Tudo isso vai influenciar e são temperos da decisão dele. Então, quando a gente faz essa ação para construir algo com eles, e cruzando com essa pesquisa que a gente fez sobre a produção legislativa e a proposição legislativa, a gente tentou entender o cenário, se nesse ano eleitoral era o melhor ano para a gente apresentar isso, propor aquilo, porque eles estão com as atenções voltadas também para as eleições. O calendário é diferente também, tem tudo isso. Exatamente, velocidade, tudo isso. As 2 propostas desses modelos, elas tramitam hoje no Congresso Nacional ou a discussão está bem incipiente ainda? Existe um projeto tramitando no Congresso já há muitos anos, e ele já está para ser pautado na Câmara, mas ele trata exclusivamente, ele até foi modificado com substitutivo global, ele não trata mais de lobby. A nomenclatura já foi alterada para relações institucionais e governamentais. Já existiu até essa maturação do processo legislativo de descolar e de mostrar que a atividade é um guarda-chuva um pouco mais amplo, um pouco mais complexo do que tratar isso como lobby. Até a nomenclatura fica mais simpática, né?
É verdade, é verdade. É Mas, simpático, né? mas essa ideia de desmistificar o lobby é muito complexa, né, Renato? Porque se a gente for fora do Brasil, a literatura, os exemplos vão tratar de lobby. Sim, No claro. Brasil é que ela tem essa pecha mais negativa de vincular com atividades criminosas que já estão lá no Código É, Penal desde 1940. exato, exato. Por exemplo, algumas questões, né, se a gente lidasse as claras, claro que acaba tudo virando uma relação de poder, né, uma disputa de força, de poder. Por exemplo, vou citar um caso aqui que foi emblemático no início do governo Carlos Moisés. Eu sei que a gente já está com o tempo esgotado, Matheus, mas é o seguinte: o Edgar vai lembrar bem, teve um projeto que o governador Carlos Moisés mandou para a Alesc, que tratava, porque hoje os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, eles são isentos de impostos. Foi o que o professor Rubens Nodaro nos disse aqui, que não pagam imposto. Pois bem, o governador Carlos Moisés mandou um projeto para a Alesc estabelecendo o ICMS ecológico, que era o seguinte: a partir do momento que aumentava o grau de toxicidade no agrotóxico, aumentava o custo, né, do imposto, também pagava mais imposto. Foi um rebuliço na Alesc, não durou uma semana o projeto. Entrou a vice-governadora defendendo o agronegócio, que é pujante, que é forte, que representa o PIB catarinense de forma muito substancial, enfim, que tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, mas foi um atropelo. Foi assim, foi uma avalanche e o governador recuou. Então é isso, nesse caso não se conseguiu assim, ter uma discussão mais madura e tal. Foi um atropelo, né? Foi um atropelo, né? Não sei se foi lobby, se foi pressão, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi tudo ao mesmo tempo. E a gente não discute algumas questões que, de repente, será que não dá para evoluir de alguma forma sem prejudicar aquele setor? Não dá para mudar, para modernizar a legislação, enfim. Mas é isso, né? Aprender com método, com processos, com transparência, a discussão dos projetos, né? Esse é o objetivo, né? A gente jogar tecnicidade e tomar decisões baseadas em dados, né? A gente parar um pouco do achismo, do meu feeling, do que eu penso, da minha experiência e tentar trazer isso como dado, como base para a gente ter melhores tomadas de decisão. E rapidinho, eu sei que o prazo já está estourado, Renato, mas esse caso que você citou é o preço da democracia, né? Infelizmente, esse é o jogo democrático. Às vezes a gente tem umas pressões avassaladoras de um lado, de outro. Às vezes existem pautas que, nesse caso, o setor empresarial, o agro, não gostaria, mas ela é colocada. Eu cito de que participei disso quando foi implantado em Santa Catarina o salário mínimo regional, né, que tinha todo um setor empresarial contrário, mas era uma pauta social, era uma pauta que vinha, o governo Luiz Henrique colocou e foi também, eu costumo dizer que era o caminhão de cimento descendo a ladeira abaixo sem freio, não tinha o que fazer, ele foi apresentado, e até hoje tem renovações anuais. Então isso faz parte do jogo democrático, o importante é que a gente tenha espaço para debate, para qualificar e melhorar essas discussões, para melhor políticas públicas, para a gente na ponta ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Edgar Ussoi, diretor da Integra Relações Governamentais. Obrigado pela sua gentileza. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.